Crianças, a nossa atividade de história no livro Buriti Mais História, nas páginas 40 e 41, que será uma atividade divertida, 42 e 43, uma leitura, 44 e 45, uma atividade escrita. Na página 40 e 41, vocês estão vendo aí uma imagem com várias pessoas. Com elas existem vários objetos, então vocês irão circular de vermelho os objetos que não existiam há mais de 200 anos, ou seja, elas estão carregando alguns objetos e que esses objetos não faziam parte daquela história há 200 anos atrás. Então, vocês vão aí e circulam, certo? É uma atividade divertida para iniciarmos falando sobre os primeiros grupos que formaram a sociedade colonial brasileira. Agora, nas páginas 42 e 43, vocês verão sobre os primeiros grupos, os indígenas, portugueses e os africanos, certo, gente? Na página 42, vamos falar sobre os indígenas, que há mais de 500 anos os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil, diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprios. Apesar de grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada nem vendida. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou ao lucro. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres e o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta de raízes e de frutos eram feitas por todos da aldeia. E aí, vocês estão vendo as moradias, que eram chamadas de malocas. Geralmente, eram organizadas de modo circular em torno de um pátio central. Agora vamos falar dos portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. O país colonizador era chamado de metrópole e o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população e no enfraquecimento da cultura e na perda de suas terras. Os grupos africanos. Aos poucos, surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui, eles eram escravizados e forçados a trabalhar na lavoura por pelo menos 12 horas por dia. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território e estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas, que juntos com os indígenas e portugueses constituem a base da identidade brasileira. Agora vocês vão para as páginas 44 e 45. Vamos falar sobre as vilas e as interações entre os colonizadores e indígenas e, após, iremos fazer a atividade. A maioria das vilas eram instaladas no litoral próximo de fontes de água, como rios e nascentes. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. E esses hábitos foram os seguintes: utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderem a manejar o arco, a flecha e o tacape
para pescar e caçar. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como o milho, o feijão e a mandioca. Moravam em casas de madeira ou de taipa de pilão e muitos dormiam em redes. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criada a língua geral paulista, que era uma mistura da língua tupi com palavras do português. E agora vamos falar da união de costumes, na página 45. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravista estão preservadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações de ajudas entre africanos escravizados que buscavam a alforria. Ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico e imaterial o processo de feitoria do acarajé. Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros, e isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições da terra e ao clima. Para sobreviver, então, precisaram absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. Após a leitura, agora vocês irão responder as atividades das páginas 44 e 45. A primeira questão, vocês irão dizer de que materiais era feita a maioria das casas dos colonos. 2. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? E 3. Cite 2 costumes que os portugueses aprenderam após o contato com os indígenas. Terminou, tira a foto e envia para a prova.